Fala galerinha, beleza? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e eu estou aqui para resolver as questões do seu simulado, hein? Simulado para o concurso do Ministério Público da União Técnico-Administrativo, matéria de Administração Geral e também Pública, ok? Foram 13 questões no total no seu simulado e nós vamos resolver, vou comentar questão por questão e você vai visualizar onde você errou, o que você acertou, entender quais são os gaps e as lacunas aí do seu aprendizado, do seu conhecimento, para que quando chegar na hora certa, no dia da sua prova, no dia D, você esteja realmente preparado, ok? Então vamos começar logo, né, que é o que você espera, a resolução dessas questões. Acompanhe comigo a primeira questão, olha só. Bom, galera, a primeira questão, questão número 85 do seu simulado, fala a respeito das teorias gerais da administração. E a questão diz o seguinte: de acordo com a abordagem burocrática proposta por Max Weber, as principais características do tipo ideal de burocracia são a formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. E aí, eu pergunto para você, tá certo ou tá errado? Bom, espero que você tenha marcado aí no seu simulado como correta. A questão está certa, gente. O Max Weber, ele é o pai da burocracia. Está dentro da teoria geral da administração que pede lá no seu edital, no seu concurso, tá? A teoria da burocracia. Nós, no dia a dia, enxergamos muitas disfunções que ocorrem na burocracia. Por exemplo, talvez nesse momento você tenha pensado em lentidão, demora, na verdade, muita papelada, rigor excessivo, entre outras coisas. Isso são disfunções. Para Max Weber, não são características do tipo ideal. Para Max Weber, as características do tipo ideal de burocracia são, na verdade, a formalidade. O que é a formalidade? Regras, procedimentos, ok? Toda organização precisa ter regras. Já pensou você trabalhar num lugar que não existe regras? Não tem como, não é verdade? Então, a formalidade é algo extremamente importante, a legalidade, a normatização, ok? Regras. E também a impessoalidade. Qual que é a ideia aqui da impessoalidade, galera? É que, na verdade, as regras, a formalidade, a legalidade é válida para todos, tudo bem? E também o profissionalismo, que é a meritocracia. Para você ter um cargo, para você mudar de cargo, uma promoção, por exemplo, você tem que ter mérito para isso, você tem que ter merecimento. Essas são as características do tipo ideal de Max Weber. Além dessas três, que na verdade formam-se, na verdade, o pilar da burocracia, eu posso citar para você também a hierarquia funcional, a competência técnica e a divisão do trabalho. Tá bom? Lembrando, né? Para a burocracia, tudo tem que ser muito bem racional, legal, dentro da racionalidade, razão e legalidade. Ok? Então, primeira questãozinha, questão número 85, falando sobre administração geral, você já entendeu o porquê da questão estar certa. Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal, resolver a questão número 86 que caiu no seu simulado. Olha só. A questão diz assim: julgue o item relativo ao processo de planejamento administrativo e as funções que os compõem. Questão 86 diz o seguinte: um dos objetivos da função administrativa de direção é promover o envolvimento das equipes e estimular a motivação das pessoas para o alcance de resultados satisfatórios. E aí, certo ou errado? O que você marcou lá no seu simulado, hein? Ai, cara, tomara que você tenha marcado como correta. A questão está certa, gente. Funções administrativas, vai cair isso na sua prova, hein? Recorrente em prova de concurso aí do Ministério Público da União. Quais são as funções administrativas? Lembra? Planejamento, organização, direção e controle. Perceba que a questão está tratando de direção. Dentro dessa função administrativa chamada direção, nós temos subfunções, que é a coordenação, fazer ajustes e harmonizar. Ou seja, aquilo que foi planejado precisa ser executado. E para que seja executado, logo é preciso fazer ajustes necessários. Mas por que isso? Porque quando você cria um planejamento, você faz uma previsão para o futuro. Quais serão seus objetivos, suas metas e as suas estratégias.
Estou falando isso voltado a uma instituição. E até você mesmo, né? Claro. E quando você coloca em prática, que é a execução, nós chamamos de função administrativa da organização, aparecem os imprevistos, os obstáculos, as barreiras. E por que não chamar também de problemas? Logo, a direção vai coordenar, vai fazer ajustes, ok? Só que além da coordenação, nós também temos a liderança. E a liderança, qual é o intuito dela? Motivar pessoas, treinar equipes. Isso é muito importante na direção. Aquilo que foi planejado, eu preciso fazer com que os membros, os colaboradores, façam exatamente como foi planejado, para que dê certo, para que a gente alcance nossos objetivos. Por isso, a questão está correta. Beleza? Vamos resolver mais uma? Bom, pessoal, temos mais uma questão aqui para resolver. Olha só, a questão 87, ela diz o seguinte: segundo a análise SWOT, nas organizações, a baixa qualificação dos servidores não caracteriza exemplo de ameaça. E aí, certo ou errado? A questão está certa. E por que a questão está certa, gente? Olha só, ele está falando que a baixa, a qualificação dos servidores não caracteriza ameaça. Talvez você tenha feito alguma confusão aí na hora, hein? Vamos ver. O que é análise SWOT mesmo? Você se lembra? Não? Vou te dizer. Análise SWOT nós vamos chamar de análise fofa. SWOT é um termo em inglês, são uma sigla em inglês. E a análise fofa significa fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. O que a organização precisa fazer? Ela precisa analisar a fofa. Gostou, né? Analisar a fofa foi boa, né? Mas beleza, depois a gente analisa as magrelas também. Piadinha sem graça, professor. É assim mesmo. Curte aí que você vai ver que o negócio vai dar certo. Ó, vamos analisar a fofa. Fortalezas. Quais são os pontos fortes da organização? Quais são as suas oportunidades? Quais são os pontos fracos e as suas ameaças? Porém, pontos fortes e pontos fracos fazem parte das variáveis internas, ou seja, o ambiente interno da organização. Já as oportunidades e as ameaças fazem parte do ambiente externo. Vamos voltar para a questão, olha só. A questão diz assim: segundo a análise SWOT, nas organizações, a baixa qualificação dos servidores não caracteriza um exemplo de ameaça. E realmente não caracteriza um exemplo de ameaça. Mas como assim, prof? Não é ruim? Caracteriza, na verdade, um ponto de fraqueza, um ponto fraco. A baixa qualificação dos servidores caracteriza um ponto fraco e não uma ameaça. Por quê? Porque os servidores, ambiente interno ou externo da organização? Isso mesmo, é ambiente interno. Se é ambiente interno, logo é um ponto fraco e não uma ameaça. Porque ameaças são coisas que acontecem no seu ambiente externo. Tudo bem? Questão muito boa, por sinal, essa aqui, para você entender um pouco mais sobre a análise SWOT. Beleza? Então, fechamos aqui. A questão está corretíssima. Bom, vamos resolver a próxima? Questão 88. Acompanhe comigo aí. A questão 88 diz assim: organização, como função administrativa, é o processo administrativo em que se define a estrutura com divisão de trabalho adequada para atingir os objetivos traçados no planejamento. Certo ou errado? Bom, galera, a questão está correta. Veja bem, a função organização é justamente implementar, implantar, executar aquilo que foi planejado. Eu costumo dizer que é colocar em prática. Nesse caso, a organização vai ter que distribuir os recursos da melhor maneira possível. Então, logo, ela define ali a estrutura organizacional e a divisão do trabalho, até mesmo a departamentalização, incluindo a autoridade, tudo bem? Então, é na função organização que essas coisas acontecem. Por isso, a questão está correta. Beleza? Bora resolver mais uma? Acompanhe comigo. Bom, pessoal, questão número 89. Diz assim: por meio do planejamento, definem-se os objetivos e decide-se sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los adequadamente, dividindo-se o trabalho
atribuindo-se responsabilidades às pessoas, estabelecendo-se mecanismos de comunicação e coordenação. Certo ou errado? Se você prestou atenção na questão anterior, isso significa que você marcou essa aqui como errada. Sabe por quê? Porque na questão anterior, ela estava tratando de organização dividindo o trabalho, correto? Mas essa questão está tratando do quê? Do planejamento. E se ela está tratando do planejamento, ela não pode aqui dizer sobre divisão do trabalho, porque divisão do trabalho faz parte da função administrativa chamada organização. Beleza? Então veja, ó, por meio do planejamento define-se os objetivos? Ótimo. Agora decidir sobre os recursos, tarefas, dividir o trabalho, atribuir responsabilidade às pessoas. Isso aqui faz parte da função organização. Outra coisa, mecanismos de comunicação e coordenação fazem parte da função chamada direção e não planejamento, tá? Então, essa questão aqui, ela acabou misturando termos de planejamento, de organização e de direção numa coisa só. Por isso ela está errada. Beleza? Vamos resolver mais uma questão do seu simulado, hein? Ministério Público da União, preparando aqui, nós, a Central de Concursos, estamos preparando você adequadamente, para que você possa mandar super bem quando chegar o dia D da sua prova do MPU para valer. Para isso você precisa treinar, meu amigo. Para isso você precisa resolver o máximo de questões possíveis. E esse simulado vai te ajudar a entender, você fazer uma avaliação de desempenho, do seu desempenho, e você compreender onde você precisa melhorar com a matéria que você tem uma certa deficiência ainda. Tudo bem? E se você está me assistindo pela primeira vez aí na internet, no YouTube, no Facebook, eu convido você a fazer parte aqui do time de vencedores da Central de Concursos. Venha ser nosso aluno. Com certeza absoluta, você vai alcançar o que você mais deseja, que é o seu objetivo, passar no concurso do Ministério Público da União. E estamos preparados para recebê-los aqui. Vamos lá, pessoal, resolver mais uma questão, questão número 90. No organograma das entidades públicas ou privadas, estão presentes tanto a estrutura organizacional, denominada formal, quanto a estrutura caracterizada como informal. E aí, certo ou errado? Pessoal, essa questão ela está errada, tá bom? Por que ela está errada? Porque no organograma, seja entidade pública ou privada, não importa, você vai enxergar a estrutura organizacional da empresa, mas você só vai enxergar a denominada chamada formal, a parte formal da organização. A informal não tem como, tudo bem? Então, no organograma estará presente a denominada organização formal. Por quê? Numa empresa, nós temos a organização formal e a informal. A informal está ligada à comunicação, ao relacionamento, ao grupo de pessoas, às normas que são criadas pelos grupos. O organograma, você vai ver a estrutura da organização, a sua verticalização, a sua linha de autoridade, tudo bem? Então, se você, por exemplo, entrar no site do Ministério Público da União, você vai conseguir enxergar lá, você vai encontrar lá no site, informações sobre o organograma, tudo bem? Aí você vai ver a estrutura do Ministério Público da União, mas você não vai conseguir enxergar como que é a sua organização informal. Organização informal, na verdade, ela é estabelecida pelos membros da organização, por isso que não dá para a gente enxergar no organograma. Beleza? Bacana, né? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade e resolver mais uma questão? Então, questão 91 aí, galera. A questão 91 diz o seguinte, olha só. Em uma situação de equilíbrio organizacional, a organização caracteriza-se como um sistema ao qual seus participantes concedem contribuições enquanto recebem incentivos proporcionais aos seus esforços de contribuição. Certo ou errado? Olha só, pessoal, essa questão ela está corretíssima, tudo bem? Está certa. Veja bem, por quê? Existe uma teoria chamada teoria do equilíbrio organizacional, que na verdade é o que a questão está enfatizando. Ou também você pode, de repente, ter visto em algum lugar como teoria da reciprocidade. O que é isso, prof? É o seguinte, eu entrego algo e estou esperando algo em troca. O que eu entrego? Eu entrego a minha contribuição, tá bom?
Exemplo, minha pontualidade, assiduidade, lealdade, comprometimento. Eu entrego isso para a organização, tá certo? Mas eu sempre vou esperar algo em troca. É uma relação, cara. Relação de troca mesmo que nós vamos ter. Do outro lado, eu espero que a empresa, a organização, me recompense por isso. Uma recompensa. Então, você vai ter contribuição igual a recompensas. Quando você contribui mais e a organização te recompensa de menos, você vai ter um conflito. Quando a empresa recompensa muito você e você entrega pouca contribuição, também teremos aí um conflito. Então, há uma necessidade de um equilíbrio organizacional das partes. Ou seja, o quanto eu entrego de contribuição é o que eu espero de recompensa. Da forma que a empresa me recompensa, é o que ela espera que eu contribua. Tá bom? Por isso a questão está correta. Vamos lá resolver mais uma? Bora, né? Acompanhe comigo então. Vamos lá, galerinha, mais uma questão aí para você, e essa questão fala sobre trabalho em equipe. Olha só, a questão diz assim: no que diz respeito a trabalho em equipe, julgue o item seguinte. O trabalho em equipe é fundamental para que a organização alcance seus objetivos e cumpra sua missão. Além de dominar os processos de trabalho, os colaboradores precisam saber lidar com os diferentes perfis da equipe. Nesse contexto, a assertividade diz respeito à capacidade de se comunicar de forma franca e coerente, sem agredir o outro. E aí, certo ou errado? Você vê que é interessante essa questão, né? Ela fala sobre trabalho em equipe, mas isso não significa dizer que trabalhar em equipe é você não ter conflitos, tá bom? A questão está correta, viu? Para começar, né? Não tinha dado o gabarito ainda. A questão está correta. E por que ela está correta? Porque, veja bem, você precisa ter comunicação, e nessa comunicação é preciso ter empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante num processo de comunicação. E nada melhor ter empatia num trabalho em equipe, né, cara? Pensa, eu dependo, por exemplo, do câmera, eu dependo da edição, eu dependo de uma série de pessoas aí que vão trabalhar, que nós vamos trabalhar em equipe de maneira harmoniosa. Mas, às vezes, a gente vai ter que sentar, discutir, receber críticas, escutar as críticas e saber tratar com essas diversidades. Diz respeito à capacidade de se comunicar de forma franca e coerente. Às vezes, por exemplo, eu posso virar para o meu colega de trabalho e falar assim, olha, não está legal, mas a gente pode melhorar assim, assim, assado. Ou seja, melhor do que esconder, de ter na avaliação de desempenho a gente chama de falsidade, ok? É verdade, é falsidade. Por exemplo, esse nome é utilizado na parte de gestão, sim, de pessoas, inclusive, tá certo? Agora, quando você se comunica, você tem que ser de maneira clara, com bastante clareza, coerência e de forma franca ali, como está dizendo a questão. E faz parte de um processo. Trabalhar em equipe significa dizer que o nosso desempenho ele vai ser mais satisfatório. Por quê? Aqui, para nós, trabalhar em equipe significa que a soma da equipe é maior do que a soma individual. Aula de matemática. Quanto que é 2 mais 2? Responde aí para mim, vai. Quanto? Errou. 2 mais 2 é igual a 5. Cara, fala a verdade, tem que ter coragem de falar 2 mais 2 é igual a 5 num vídeo que está na internet em todos os lugares, né? É isso mesmo, eu assino embaixo. 2 mais 2 é igual a 5. Nossa, prof, que conta louca é essa? Porque, na verdade, como na equipe a soma da equipe é maior do que a soma individual, então sempre o resultado vai ser mais satisfatório. Individualmente falando, 2 mais 2 é igual a 4. Mas quando eu trabalho em colaboração com você, em sinergia, nós estamos trabalhando com cooperação, um ajudando o outro, o nosso desempenho, a nossa produtividade vai ser maior. Por isso a soma é maior. Tá bom? Segurei a barra aí, hein, da conta, tá bom? Beleza, gente? Vamos resolver mais uma questão? Acompanhe comigo então. Galera, é o seguinte, nós resolvemos várias questões aí de administração que caiu no seu simulado aí do Ministério Público da União, correto? Agora, eu vou iniciar os comentários da parte de administração pública. Por quê?
De acordo com o último edital do concurso do Ministério Público da União, a matéria de administração geral não está sozinha, também tem administração pública envolvida aí. Professor, muda muito gestão pública da iniciativa privada? Você vai ver que, na verdade, não, até porque a gestão pública procura, de uma certa maneira, utilizar as ferramentas da administração geral. Mas na prova é bom você ter esse discernimento de diferenciação entre a administração geral e a administração pública. É por isso que eu vou tratar, nesse momento, dessas questões e você vai visualizar comigo aí. Se você foi bem, se você foi mal, aquele negócio que eu já comentei para você, tá? É preciso que você faça uma avaliação do seu desempenho para ver se você está no rumo certo, nos trilhos, tá certo? Bom, vamos lá? Vamos resolver então a primeira questão de administração pública. Acompanhe comigo. Bom, pessoal, tá aí. A primeira questão número 93 aí do seu simulado, diz assim: o modelo da administração pública gerencial tem como um dos seus pressupostos a centralização das decisões e funções do Estado. Certo ou errado? É isso aí, a questão está errada. Mas por que a questão está errada? Vamos lá. A administração pública a gente pode dividir da seguinte maneira, tá? Numa evolução da administração pública, até mesmo a implementação da administração pública no Brasil. São três formas. Nós temos a administração pública chamada patrimonialista, que foi até 1936, ok? Essa administração pública patrimonialista, ela tinha uma roupagem muito grande da monarquia, da era da monarquia, do colonial, tá? Mesmo após a proclamação da República, nós continuamos tendo uma administração pública patrimonialista, em que nós tínhamos, na verdade, como característica da administração pública patrimonialista, o nepotismo e a corrupção. Ah, professor, você está de sacanagem comigo, né? Estou pensando, você está falando isso aí agora, não está? Você está de sacanagem. Até 1936 a gente tinha corrupção e nepotismo? Pô, professor, nós estamos em 2017, cara. O que eu mais vejo na TV no dia a dia é sobre corrupção. Calma, eu sei que você está pensando nisso. Mas veja, quando eu falo característica, que era algo normal do dia a dia, comum, do cotidiano, da administração. Não tinha problema nenhum. Não era um crime, não era algo a ser combatido. Qual a diferença de hoje, 2017? A diferença de hoje é que, na verdade, a corrupção e o nepotismo são disfunções, problemas que precisam ser combatidos. Percebeu a diferença? Outra coisa, os cargos da administração pública patrimonialista eram cargos de prebenda. Sabe o que é prebenda? Prebenda são cargos de muita renda e pouco trabalho, viu? E os cargos também eram considerados hereditários e vitalícios. Vitalícios e hereditários, melhor dizendo, tá? Ou seja, para a vida toda e ainda passava de pai para filho. Ah, moleza, né? Então isso está enraizado na nossa cultura, ok? A partir de 1936, com o governo de Getúlio Vargas, nós passamos a ter uma administração pública chamada burocrática. A administração pública burocrática, o principal objetivo dela era eliminar as práticas patrimonialistas, beleza? Então aí você vai ter impessoalidade, formalidade. Lembra de uma questãozinha que nós resolvemos sobre a administração geral, que falava sobre a teoria burocrática de Max Weber? Formalidade, impessoalidade e profissionalismo, que são os pilares da teoria burocrática, a mesma coisa acontece para a administração pública burocrática. E aí, a partir de 1995, passamos a ter, então, a administração pública gerencial. E a administração pública gerencial veio no governo de Fernando Henrique Cardoso. E qual que era a ideia? Flexibilizar a administração, meu amigo. A administração pública, ela estava muito burocrática, engessada, ela precisava de flexibilização. Na administração pública burocrática, nós tínhamos a centralização. A tomada de decisão estava no topo, que é um dos pilares também da administração burocrática. Já a gerencial, a ideia é a descentralização, ou seja, dar mais autonomia para os níveis inferiores, para os níveis operacionais. E a consequência de você dar mais autonomia para os níveis inferiores operacionais é que a resposta ela é mais rápida. Porém, vale lembrar que quem tem mais autonomia também tem mais, fala de novo, responsabilidade, correto.
Tá bom? Então, quanto mais autonomia você tem, maior será a sua responsabilidade. Então, conceitos de administração pública gerencial: eficiência, eficácia, efetividade, responsabilidade, tá certo? Flexibilidade, descentralização, entre outros. Legal, né? Caraca, você teve uma aula aí, ó, de administração pública. Bom, vamos dar continuidade e resolver a próxima questão. Vamos lá? Acompanhe comigo, então. Vamos lá, galera, mais uma questãozinha aí, ó, questão número 94. Diz assim: acerca da qualidade no atendimento ao público, julgue o próximo item. O servidor público cumpre o princípio da eficiência quando atende o usuário de forma objetiva, com atenção e buscando alternativas para sanar suas dúvidas ou resolver seus problemas dentro dos limites da lei. Certo ou errado? A questão está correta. Gente, é o seguinte, ó. Na gestão pública, na nova gestão pública, o cidadão, o usuário do serviço público, ele é entendido como um cliente. É verdade isso, tá? Nós somos clientes da administração pública. E como tal, o que um cliente espera da empresa? O que você espera da central de concursos? Que a central de concursos atenda às suas expectativas. Melhor, que ela consiga suprir as suas expectativas e ir além, não é verdade? Aí nós passamos a ter um cliente encantado. Eu espero que você esteja encantado com a aula, né? Bom, aí é o seguinte, na administração pública isso não muda, gente. Precisa sanar as dúvidas do cidadão, resolver os problemas do cidadão, ok? Atender de forma objetiva, dando atenção, disponibilidade. Inclusive, isso está no Código de Ética do Servidor Público Federal. Nota aí, Decreto 1171 de 94, ou 1171 de 1994, o decreto sobre o Código de Ética do Servidor Público. Inclusive, o decreto 1171 de 94 cai também no seu concurso do Ministério Público da União. E lá vai falar sobre isso, né? Sobre o atendimento com presteza, com clareza, boa comunicação, sanar dúvidas, resolver problemas. Mas tudo isso, obviamente, dentro dos limites da lei, porque tem que estar dentro dos princípios da administração pública, certo? Você se recorda dos princípios da administração pública? Não? Artigo 37 da Constituição Federal. A gente chama de LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O servidor público só pode fazer o que está na lei, o que está expresso em lei. Então, isso é o princípio da legalidade. Então, dentro, claro, obviamente, dos limites da lei. Fechou? Fechou nada, tem mais questão aí, meu amigo. Está pensando o quê? A matéria de administração geral tem, e pública, obviamente, né? A gente está na parte de pública, tem muita questão no seu concurso. Vamos resolver mais uma? Acompanhe comigo. Olha só, galera, mais uma questãozinha aí para você. A questão diz assim: com relação ao trabalho em equipe, julgue o próximo item. Questão 95. O agente público deverá compartilhar com o usuário informações estratégicas do órgão em fase de planejamento e tomada de decisão para ajudá-lo a compreender o processo de atendimento? Ô, galera, a questão está errada, né? Fala a verdade. O agente público vai compartilhar com o usuário informações... Professor, mas e a lei de acesso à informação, a transparência, a publicidade? Poxa, cara, mas aqui ainda está na parte estratégica, olha só. O agente público deverá compartilhar com o usuário informações estratégicas do órgão em fase de planejamento, quer dizer, ainda se está planejando, programando, estabelecendo quais são os objetivos, as metas, as estratégias e vai repassar para o usuário. Não tem essa necessidade, né? Veja que, na verdade, precisa sim, obviamente, o agente público levar em consideração o princípio da publicidade, a Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, tudo bem? Mas não repassar informações estratégicas do órgão, que ele ainda está na fase de planejamento, fazendo um diagnóstico, não tem nada a ver. Até porque nenhum agente público vai ter essa informação, tá? O agente público que eu digo operacional, beleza? Então a questão está errada. Vamos resolver mais uma? Então vamos lá, questão 96. O modelo do GES Pública não focaliza resultados, pois a excelência nos serviços públicos,
objetivada por esse modelo, se pauta em critérios como cidadania, estratégia e responsabilidade socioambiental. E aí, certo ou errado? Galera, a questão está errada. Por quê? A primeira parte, o modelo de gestão pública, ou GES-pública, não focaliza resultados? Está errado. Claro que focaliza, sim, resultados. Lembra que eu comentei administração pública patrimonial, administração pública, que mesmo? Burocrática e a outra gerencial. A gerencial tem a ver com GES-pública, tá? E a administração pública gerencial, o foco realmente são nos resultados, tudo bem? A administração pública burocrática, foco nos processos, um controle mais a priori, e a nova gestão pública ou administração pública gerencial, foco nos resultados com controle a posteriori. Por isso a questão está errada por conta daquela primeira parte, tudo bem? O restante aqui, excelência no serviço, objetivada por esse modelo, se pauta em critérios como cidadania, estratégia, responsabilidade socioambiental, o restante está correto, beleza? Aquela primeira parte ali está errada, por isso a questão fica errada, beleza? Vamos mais uma? Questão 97. De acordo com a nova gestão pública, o governo deve adotar, além de técnicas de gestão de negócios, valores relativos aos negócios, dos quais derivam práticas que foram propostas desde a gestão científica até a gestão da qualidade total. Certo ou errado? Bom, pessoal, a questão está correta. É isso mesmo. Na administração pública, tem que se pautar na ideia de melhoria contínua, voltada à gestão da qualidade total. Mas isso se iniciou desde o início na gestão científica até os dias atuais. Vou voltar na questão para você visualizar comigo de novo. Vamos lá? Olha só, ela está dizendo assim, de acordo com a nova gestão pública, o governo deve adotar, além de técnicas de gestão de negócios, valores relativos ao negócio? Sim. O que é valor? Valor é algo que tem importância, valor é algo que tem significado. Por exemplo, se você entrar no site do Ministério Público da União, você vai encontrar lá a missão da instituição. O que é a missão? Missão é a razão de existência, a razão de ser, o seu dia a dia, tudo bem? Ela repassa a sua missão. E a sua missão tem a ver com o quê? Com o seu negócio, a sua atividade. E aí a instituição também tem a sua visão. O que é a visão? Visão é o que ela pretende ser, alcançar, estar. É o objetivo da organização, tá bom? Que basicamente a ideia da visão, ela é ser reconhecida por seu público-alvo. Aliás, eu quero que você entre no site do Ministério Público e visualize qual é a missão, qual é a visão. E também quais são os valores institucionais, tá bom? Quais são os seus valores? Basicamente, você vai encontrar lá, de repente, ética, transparência, cidadania, responsabilidade social, ambiental, entre outras coisas, tá bom? Então, obviamente, além de técnicas de gestão de negócios, precisa também ter valores relativos a esses negócios. Ou seja, negócio aqui significa para nós atividade, tudo bem? Não pense você que órgão público não tem negócio. Tem sim, tem o seu ramo de atividade. É que normalmente as pessoas acham que negócio é só para empresa privada, tá? A palavra negócio aqui significa atividade, dos quais derivam práticas que foram propostas desde a gestão científica até a gestão da qualidade total. Está voltada a um modelo de excelência, né, em gestão pública, ciclo de Deming, ciclo PDCA, BSC, diagrama de Ishikawa, entre outros aí, tá bom? A evolução da própria gestão, da própria administração. Fechou, galera? Bom, então com essa questão aqui nós fechamos aí o simulado de administração geral e pública. Espero ter ajudado você aí. Aliás, espero que o simulado tenha ajudado a você entender, né, esse seu desempenho, o quanto realmente você tem de entendimento guardado aí na sua mente referente às matérias. Não só a minha, mas a todas as matérias aí que você resolveu desse simulado, tá bom? E claro, com um comentário dessas questões de administração geral e pública, para que você possa ter mais entendimento, mais conhecimento ainda da matéria e, como eu te falei, mandar bem no concurso do Ministério Público da União. Pode ter certeza absoluta que nós aqui, na Central de Concursos, estamos torcendo e fazendo de tudo para que você realmente seja aprovado no concurso. Um grande abraço a todos
e até a próxima oportunidade.